No vídeo de hoje, eu quero contar uma historinha para vocês. Um conto de fadas lá do início do século XIX. E em seguida, eu vou dizer o que esse conto tem a ver com os dias que estamos vivendo. Mas antes, enquanto roda a vinheta, eu peço para que tu já deixe o teu like para dar aquela força para o nosso canal. Meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coiote. Quando eu era criança, uma das minhas histórias preferidas era um conto muito famoso do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, que foi publicado pela primeira vez em 1837. O conto dizia que, há muitos anos atrás, em um país distante, existia um rei que era muito vaidoso, extremamente vaidoso para falar a verdade. Amava comprar e vestir roupas novas, gastando grande parte do seu dinheiro com isso. A obsessão do rei por roupas era tanta que quando alguém vinha pedir uma audiência com ele, em vez de se ouvir que ele estava em alguma reunião, os funcionários diziam que ele estava no quarto de vestir ou na frente do espelho, admirando a sua beleza. O país era alegre e bonito e atraía muitos forasteiros de toda a parte do mundo. Um dia, chegaram 2 vigaristas no local. Como eles conheciam a fraqueza do rei, bolaram um plano audacioso para arrancar uma fortuna dele sem que ele pudesse dizer nada e assim poderiam passar o resto da vida sem trabalhar. Os 2 pilantras montaram um enorme tear, que é um maquinário de fazer tecidos, e começaram a percorrer a cidade dizendo a todos que encontravam que eles eram 2 famosos costureiros vindos de longe. A notícia rapidamente se espalhou e logo todo o povo estava comentando sobre as roupas e vestidos lindos que aqueles alfaiates eram capazes de fazer. Também se espalhou a notícia de que uma das roupas que eles faziam era mágica. Esse tecido tinha a propriedade de se tornar invisível para os tolos, incapazes e desqualificados. O falatório logo chegou aos ouvidos do rei, que ficou entusiasmado com a tal roupa, porque além de ser muito vaidoso e consumista, o rei tinha decidido que apenas as pessoas inteligentes trabalhariam para ele, e então mandou chamar os 2 costureiros a fim de encomendar o traje. Os 2 espertalhões, muito solícitos, foram avisando o rei que a roupa era muito cara, porque ela era toda feita com a mais fina seda e bordada com fios de ouro. O rei então disse: "Não se preocupe, darei o que vocês pedirem." E assim, pagou aos forasteiros uma enorme quantia em moedas de ouro, além de entregar vários rolos de seda de alta qualidade e carretéis de fios de ouro. Assim que saíram da presença do rei, os vigaristas esconderam o material que receberam e fingiram dar início ao trabalho. Depois de alguns dias, o rei, com um pouco de receio de ir ver a roupa, mandou o seu primeiro-ministro, que era uma pessoa muito sábia, ter notícias sobre o andamento do trabalho. Ao chegar ao tear, os 2 tratantes apontaram para onde deveria estar o pano, mas o ministro não viu nada. Apavorado com a possibilidade de perder o cargo, o ministro finge que está vendo e começa a fazer elogios. "Que beleza de tecido! Que cores maravilhosas! Uau, que estampa mais linda!" Vendo que o plano deu certo, os 2 vigaristas aproveitaram para pedir ainda mais dinheiro e mais fios de ouro ao primeiro-ministro. O ministro voltou, deu o recado ao rei, que prontamente atendeu ao pedido. No dia seguinte, o rei enviou outro criado, que também fingiu ver o progresso da costura. Curioso, o rei resolveu ele mesmo ir ao tear, acompanhado do primeiro-ministro e do fiel criado. Quando chegaram à casa dos espertalhões, o primeiro-ministro e o criado já foram logo elogiando o trabalho, com medo que o rei notasse que eles não viam nada. E o rei ficou horrorizado quando percebeu que só ele não via a suposta roupa mágica, mas também fingiu ver. Nos dias que se seguiram, todos os mensageiros enviados para ter notícias do andamento do trabalho fingiram ver a maravilhosa roupa nova do rei. Por fim, a roupa ficou pronta, bem no dia da grande festa anual,
quando o rei deveria desfilar pela cidade em cortejo aberto. Absolutamente toda a corte, com medo de perder o emprego ou passar por desqualificada, fingiu estar vendo o traje. E as pessoas do povo, com medo de serem chamadas de estúpidas, também fingiram ver. Durante o cortejo, se ouviam elogios e ninguém ousava dizer que o rei estava na verdade sem roupa. Mas a certa altura, um menininho gritou: "Ah, o rei esqueceu de pôr a roupa!" Num primeiro momento, ninguém deu atenção. Afinal, é só uma criança que não sabe o que diz. Mas logo, outros começaram a concordar com o menino. É verdade, o rei está sem roupa. E assim, a farsa caiu por terra e o desfile seguiu em meio às gargalhadas do povo. Talvez vocês já tenham ouvido esse conto, não é? Reparem, com medo de serem taxados de burros e ignorantes, todo o povo aceitou o absurdo. E o que nós vemos acontecer agora, diante dos nossos olhos? Poderes ocultos, difíceis de se identificar, tentam induzir a população ao medo e ao pânico, a fim de todos também aceitarem coisas absurdas, como um gigantesco efeito manada. Nesse exato momento, liberdades individuais, direitos essenciais de todo ser humano estão sendo desrespeitados ou retirados em nome do combate a uma certa doença que vocês sabem qual é. Eu quero que vocês prestem atenção nessa matéria. Tenho certeza que vocês viram o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O carioca terá que apresentar comprovantes de imunização para poder acessar ou permanecer em espaços da cidade. Sejam sinceros. Vocês acham isso normal? Transformar pessoas de bem, que simplesmente não querem se arriscar a tomar um remédio experimental, transformar essas pessoas em cidadãos de segunda classe, em uma escória social? O que vai vir depois disso? Eu não sei se vocês sabem, tem coisas que infelizmente não podemos falar abertamente nessa plataforma, mas o que está acontecendo na Austrália é surreal. Até mesmo campos de quarentena foram construídos para trancafiar seres humanos que não obedecem às regras do governo. Igualzinho aos campos de concentração criados pela Alemanha nazista. Os judeus do passado que acabaram nos guetos e depois dentro desses campos são os não imunizados de hoje. E se você acha que eu estou exagerando, olhe mais essa matéria da BBC. Já querem decidir até sobre o futuro dos não imunizados. A proposta é que para entrar em locais de convivência com outras pessoas, será exigido um documento, físico ou digital, que comprove a aplicação das doses. E alguns políticos e empresários vão um pouco mais além e já colocaram medidas que envolvem multa, demissão, redução de salários e cortes de benefícios a quem optar por não ser supostamente imunizado, não é? E olha o que acontece na Bélgica. Alguns times de futebol criaram até alas nos estádios para separar as pessoas que tomaram a injeçãozinha das que não tomaram. Gente, olha o absurdo que está sendo visto como um novo normal. E neste momento, ao ver esse vídeo, talvez você esteja pensando que eu, por questionar coisas tão óbvias, é que sou o desqualificado, o incapaz que não consegue ver a maravilhosa roupa nova do rei. Porque pelo menos aqui no Brasil, as pessoas ainda estão caladas, não é? Com medo de serem taxadas de fanáticas, anticientíficas, negacionistas, estúpidas, ignorantes, igual ao povo da história que a gente viu. Aliás, essa história também fala sobre soberba intelectual. Ciência é muito bom. Eu gosto muito de ciência, sempre li bastante. Mas nós devemos lembrar que ciência não é Deus. Ela é humana e, portanto, terrivelmente falha. Um povo querendo passar por inteligente, mas que perdeu a capacidade de questionar coisas tão simples,
ou por comodidade ou por medo de perder algum status social, vai ser enganado por todos os espertalhões que aparecerem. Mas ainda há uma esperança. A criança que gritou do meio da multidão: "O rei está sem roupa, o rei está nu." Por toda a Europa e especialmente na França, as pessoas já começaram a acordar. Passeatas enormes têm sido registradas há mais de um mês contra o chamado passaporte sanitário. São protestos gigantescos que estão surgindo por toda parte, coisa que você não vai ver na Globo ou outra emissora tradicional. E nós, aqui no Brasil, vamos acordar quando? Quando não houver mais o que fazer? Entendam, gente, é muito grave o momento que vivemos e o cerco continua se fechando. Em breve, um governo mundial opressivo será estabelecido e a maioria das pessoas vai continuar achando que é teoria da conspiração. Desperte, porque o mundo está cada vez mais hostil. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar ele com alguém. E eu também quero informar que a partir de agora, o canal Baú do Coiote também está postando na plataforma cos.tv. Se você gosta de liberdade de expressão e de criptomoedas, segue a gente lá também. Até a próxima, se Deus quiser.